saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar seus assentos. Sou feliz pelo privilégio de estar aqui convosco nesta oportunidade. Grato pelo convite a mim formulado para estar convosco, trazendo a nossa modesta cooperação na ministração da palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Elcio, à irmã Elza, aos demais obreiros pela confiança e a todos pela calorosa saudação. Aqui estamos com o objetivo de contribuir com a obra do Senhor. Cada vez que a gente recebe um convite para ministrar a palavra de Deus, é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, a fim de nos colocarmos diante dEle e pedir que Ele nos tome em suas santas mãos e nos dê a palavra certa para a pessoa certa no momento certo. Hoje, quando estava antes de iniciar a viagem aqui para Curoi, eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, talvez se eu fosse olhar para a minha condição física ou para fazeres, eu não iria vir. Mas como fui convidado, eu quero com alegria chegar até ali. E eu só te peço, Senhor, que o Senhor coloque na minha boca a palavra que eu devo falar, a palavra que possa ser útil, que possa promover a edificação para aqueles que a ouvirem. E aí estamos felizes porque sabemos que Deus está nesse lugar. Deus está conosco, e aonde Deus está, reina paz, reina gozo, reina alegria. Eu gostaria de meditar no que está escrito em Atos 13, o versículo, a partir do versículo 22. Essa leitura está relacionada com a chamada de Davi. Aqui Paulo, discursando na sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele estava falando para os judeus. E quando se prega para o judeu, é necessário que se faça referências à história de Israel, às profecias, a tudo que está contido no Antigo Testamento. E ele aqui então traz à memória deles os acontecimentos relacionados com o povo judeu. E ele diz, versículo 21: e depois pediram um rei, depois do período dos juízes, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, e outra versão fala quando este foi rejeitado por Deus, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. No Salmo
Salmo 89, a partir do versículo 15 está escrito: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Glória a Deus. Nós vemos aqui o relato desses textos a respeito da chamada de Davi. Davi, aquele homem que todos nós conhecemos a sua história, teve as suas imperfeições, mas se destacou pelo fato de ser alguém que andava segundo a vontade do Senhor, o homem a respeito do qual o Senhor deu testemunho, dizendo: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Através desse texto nós podemos ver que o Senhor Deus está interessado em procurar pessoas para realizar a sua obra. Mesmo que a muitos pareça que Deus não está assim interessado com o que está acontecendo cada dia, o certo é que o Senhor Deus tem um interesse muito grande em chamar pessoas para o seu trabalho. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de terríveis crises, Deus não se omite em preparar alguém para falar em seu nome. Nós vemos que na história de Israel, por um período de tempo, Deus levantou os juízes. Os juízes eram pessoas levantadas por Deus para realizar a sua vontade, para liderar o povo, para defender o povo. E quando o juiz era um juiz temente, Deus mandava a paz, Deus mandava o refrigério, Deus mandava a sua bênção sobre o povo. Mas quando o juiz e o povo se distanciavam do Senhor, então vinham as dificuldades, vinham as crises. E nós sabemos que depois eles pediram, o povo disseram: nós queremos um rei, como as demais nações têm um rei. Isso aconteceu no tempo de Samuel. Aquela palavra trouxe uma profunda tristeza para Samuel, quando eles disseram: nós queremos um rei, como as demais nações. Samuel ouviu o povo, e mesmo se sentindo rejeitado, ele fez muitas confissões de que jamais deixaria de estar ensinando o caminho bom, o caminho verdadeiro, e de que jamais deixaria de estar orando pelo povo. Ele disse: longe de mim que eu peque contra o
deixando de orar por vocês. Antes ensinarei o caminho bom e direito para todos vocês. Mas como o povo havia pedido, então Deus deu ao povo, levantou como rei a Saul. Só que Saul não cumpriu com o projeto divino. Ele desobedeceu, ele foi rejeitado, e então Deus procurou alguém. Nós conhecemos a história da escolha de Davi, quando Deus disse para Samuel se levantar para ir à casa de Jessé, e ali ele haveria de ungir aquele que seria o rei de Israel. E Samuel obedeceu. Só que não foi fácil para ele ter a visão clara de quem seria realmente o rei que Deus estava escolhendo. A princípio, quando ele viu que os primeiros filhos de Jessé se apresentaram, e ele olhou para a aparência deles, ele se impressionou com a aparência e pensou consigo: com certeza está diante dos meus olhos aquele que será o rei de Israel. Deus então falou: olha, Samuel, não penses assim, não atentes para a aparência desses jovens, dessas pessoas, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo aquilo que está no coração. É por isso que é muito difícil a gente compreender o ser humano. É por isso que é muito difícil a gente fazer uma verdadeira avaliação das pessoas, principalmente quando se trata de servos do Senhor. Imaginem, se o próprio Samuel se confundiu, se enganou, ele que era dotado de profundas experiências com Deus, mas foi necessário que o Senhor dissesse: não atentes para a sua aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor conhece-nos muito bem, conhece os nossos corações, vê o que está dentro dos nossos corações. Talvez você esteja aqui nesta tarde com muitas interrogações, vivendo em meio a muitas dificuldades, e talvez chegue até a pensar: será que Deus não está me vendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor me desamparou? Eu falo para você: não pense assim. Deus está vendo o teu sofrer, as tuas necessidades. Ele está te acompanhando e está permitindo que isso aconteça a fim de te treinar para grandes coisas. Então, ao invés de ficar desanimado ou até mesmo de murmurar, glorifique a Deus, porque Ele está presente. Ele conhece as nossas mais íntimas necessidades. Pode acontecer muitas vezes do nosso pai não nos compreender. Pode acontecer muitas vezes da nossa esposa não nos compreender. Pode acontecer muitas vezes do esposo não compreender a esposa. Pode acontecer muitas vezes do pai não compreender o filho não compreender o pai, do pastor não compreender a ovelha não compreender o pastor. Só tem